Leitura diária da Bíblia, dia 4. Antigo Testamento, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9, 1 a 17. E o Senhor disse a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque a ti vi justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás de 7 em 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves dos céus de 7 em 7, macho e fêmea, para guardarem vida a descendência sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e apagarei toda a criatura que fiz de sobre a face da terra. E fez Noé conforme tudo o que lhe mandou o Senhor. E sendo Noé de 600 anos, o dilúvio das águas foi sobre a terra. E veio Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele à arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais que não eram limpos, e das aves, e de todo o que anda arrastando sobre a terra, de 2 em 2 entraram a Noé na arca, macho e fêmea, como mandou Deus a Noé. E sucedeu que ao 7º dia as águas do dilúvio foram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, no dia 17 do mês, naquele dia foram rompidas todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca, eles e todos os animais silvestres segundo suas espécies, e todos os animais mansos segundo suas espécies, e todo réptil que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, todo pássaro, toda espécie de animal voador. E vieram a Noé à arca, de 2 em 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea de toda a carne vieram, como lhe havia mandado Deus, e o Senhor lhe fechou a porta e foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas cresceram, e levantaram a arca, e se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram em grande maneira sobre a terra, e andava a arca sobre a face das águas. E as águas prevaleceram muito em extremo sobre a terra, e todos os montes altos que havia debaixo de todos os céus, foram cobertos. 15 côvados em altura prevaleceram as águas, e foram cobertos os montes. E morreu toda a carne que se move sobre a terra, tanto de aves como de gados, e de animais, e de todo réptil que anda arrastando sobre a terra, e todo ser humano, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, de tudo o que havia na terra, morreu. Assim foi destruída toda a criatura que vivia sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e os répteis, e as aves do céu, e foram apagados da terra, e restou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, e fez passar Deus um vento sobre a terra, e diminuíram as águas. E se fecharam as fontes do abismo, e as comportas dos céus, e a chuva dos céus foi detida. E voltaram-se as águas de sobre a terra, indo e voltando, e decresceram as águas ao fim de 150 dias. E repousou a arca no mês 7º, a 17 dias do mês, sobre os montes de Arrareite. E as águas foram decrescendo até o mês 10º, no 10º, ao 1º dia do mês, se revelaram os cumes dos montes. E sucedeu que, ao fim de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que havia feito, e enviou ao corvo, o qual saiu, e esteve indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra.
Enviou também de si a pomba, para ver se as águas se haviam retirado de sobre a face da terra, e não achou a pomba onde sentar a planta de seu pé, e voltou-se a ele a arca, porque as águas estavam ainda sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e recolhendo-a, a fez entrar consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e voltou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à hora da tarde, e eis que trazia uma folha de oliveira tomada em seu bico. Então Noé entendeu que as águas haviam se retirado de sobre a terra. E esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, a qual não voltou jamais a ele. E sucedeu que no ano 601 de Noé, no mês primeiro, ao primeiro do mês, as águas se enxugaram de sobre a terra e tirou Noé a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no mês segundo, aos 27 dias do mês, se secou a terra. E falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca tu, a tua mulher, os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo de toda a carne, de aves e de animais e de todo réptil que anda arrastando sobre a terra, tirarás contigo, e vão pela terra, e frutifiquem, e multipliquem-se sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todos os animais, e todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra segundo suas espécies, saíram da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E percebeu o Senhor cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: Não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, porque o intento do coração do ser humano é mau desde sua juventude, nem voltarei mais a destruir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, a sementeira e a colheita, o frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, e multiplicai, e enchei a terra. E vosso temor e vosso pavor será sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, em tudo o que se mover na terra, e em todos os peixes do mar, em vossa mão são entregues. Tudo o que se move e vive vos será para mantimento, assim como os legumes e ervas, vos dei disso tudo. Porém a carne com sua vida, que é seu sangue, não comereis. Porque certamente exigirei o sangue de vossas vidas, da mão de todo animal o exigirei, e da mão do ser humano, da mão do homem seu irmão exigirei a vida do ser humano. O que derramar sangue humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o ser humano foi feito. Mas vós frutificai, e multiplicai-vos, procriai abundantemente na terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu mesmo estabeleço meu pacto convosco, e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que está convosco, de aves, de animais, e de toda a fera da terra que está convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. Estabelecerei meu pacto convosco, e não será mais exterminada toda a carne com águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este será o sinal do pacto que estabeleço entre mim e vós e toda a alma vivente que está convosco, por tempos perpétuos, meu arco porei nas nuvens, o qual será por sinal de aliança entre mim e a terra. E será que quando fizer vir nuvens sobre a terra, se deixará ver então meu arco nas nuvens? E me lembrarei do meu pacto, que há entre mim e vós e toda a alma vivente de toda a carne, e não serão mais as águas por dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens,
e o verei para me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e toda alma vivente, com toda a carne que há sobre a terra. Disse, pois, Deus a Noé: Este será o sinal do pacto que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Novo Testamento, Mateus 4, 1-22. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador se aproximou dele, e disse: Se tu és o Filho de Deus, dize que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou consigo à santa cidade, e o pôs sobre o ponto mais alto do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito que mandará a seus anjos acerca de ti, e te tomarão pelas mãos, para que nunca com teu pé tropeces em pedra alguma. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Outra vez o diabo o levou consigo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus disse: Vai embora, Satanás. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele cultuarás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos, e o serviram. Mas quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, veio a morar em Cafarnaum, cidade marítima, nos limites de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo sentado em trevas viu uma grande luz, aos sentados em região e sombra da morte, a luz lhes apareceu. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Enquanto Jesus andava junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de gente. Então eles logo deixaram as redes e o seguiram. E passando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, em um barco, com seu pai Zebedeu, que estavam consertando suas redes, e ele os chamou. E eles logo deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Provérbios. Provérbios 1-7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para obter a instrução do entendimento, justiça, juízo e equidades, para dar inteligência aos simples, conhecimento e bom senso aos jovens. O sábio ouvirá, e crescerá em conhecimento, o bom entendedor obterá sábios conselhos. Para entender Provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios, e seus enigmas. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus Todo-Poderoso, dispersaste as nações, mas reuniste o teu povo segundo o teu plano perfeito. Alegriamo-nos porque o teu Filho veio chamar-nos ao seu reino, proclamando boas novas e curando os quebrantados de coração. Dá-nos ouvidos para ouvir o teu chamado e corações dispostos a seguir-te para onde quer que nos leves. Que abandonemos a ambição egoísta e abracemos a sabedoria que vem de te conhecer, encontrando descanso para as nossas almas na tua presença. Oramos isto em nome do poderoso Jesus. Amém.